Vereador Daniel Santos, da bancada do Republicanos. Bom dia mais uma vez, colegas. De imediato, o vereador Cristiano Valim. Presidente, Juliano Valim. nosso líder de governo, agradeço pelo espaço. Primeiramente, eu queria apenas reforçar, ontem também estive lá com o prefeito Agiló, entre outras lideranças estiveram lá, colegas vereadores, e eu tenho muito orgulho de fazer parte daquela história, porque sou um grande parceiro lá da própria coordenadora da UBS, as agentes de saúde seguidamente estão pedindo alguns produtos ortopédicos lá para aquela população, mas também fiz várias visitas, também documentos protocolados de melhorias naquela UBS, e poder ver o trabalho fantástico que foi feito pelos servidores públicos, projetos, verbas do próprio município, emendas parlamentares, e ver o resultado na prática. Lá não foi um OBS, lá ficou um hospital, né, de tão bem feito assim, a qualidade, a dimensão, os escritórios, salas de atendimento, um lugar espetacular. E esperamos que agora possam ter médicos lá que não tenha falta, né, para que a população possa ser bem atendida. Segue a fala e muito obrigado, nosso líder de governo. Às ordens. Então, vereador Iago, eu vejo, sinceramente, que eu acho que está faltando um pouco de assunto para vocês aqui, para bater no prefeito. Que vocês estão requentando alguns assuntos, que ao mesmo tempo que vocês falam que não está sendo feito nada pelo prefeito, mas as coisas estão sendo entregues sim. E eu vejo que vocês questionam muito essa questão das lombadas eletrônicas, os radares, enfim. Mas eu vejo que a própria bancada de vocês, eu queria que tivesse aqui o colega vereador Ramon, que ele mesmo faz protocolo na Secretaria de Trânsito pedindo lombada eletrônica em alguns locais, ou seja, para fazer cobrança. E apesar de existir a crítica, sim, ninguém quer fazer cobrança, ninguém quer cobrar, mas sim, a gente sabe que para alguns motoristas precisa-se alguma punição. Vai perguntar nos pontos próximos de escola, onde tem pontos moradores que precisam atravessar a rua, se eles são contra. O que a gente é contrário, e o prefeito deixou muito claro, e como disse o vereador Frisso, esse assunto para mim está encerrado pelo posicionamento do prefeito, ele não quer fazer arrecadação. E aí na BR existe outros pontos que existem as lombadas eletrônicas e todo mundo se policia para reduzir a velocidade. Ele quer sinalização para evitar acidentes. Ele pediu uma parte. Acidentes e mortes. Identificado. O foco não é arrecadação. Mas existe isso no Brasil inteiro. Então, quando o senhor fala também que não existe turismo em Caxias e precisa ter arrecadação, quando o prefeito fala em investir em turismo, também ele é atacado. Então, vocês precisam se entender o que é conveniente ou não. Enfim. Mas outro assunto que eu quero falar aqui também, que a vereadora Rose Frigieri falou que a população que mais aumenta no Brasil é de idosos e moradores de rua, a gente sempre fala da causa. Do porquê que tem aumentado esses moradores de rua. E aí eu falo da gestão do governo federal. E saiu uma matéria agora, no Datafolha, inflação faz 58% dos brasileiros reduzirem compras de alimentos, diz Datafolha. Para 54% dos entrevistados, o governo Lula tem muita responsabilidade pela alta dos preços da comida. 8 em cada 10 adotam alguma mudança do hábito, decorrência da inflação. E aí eu lembrei de outro dia que o vereador Cláudio Libardi, indignado, que na época do governo Bolsonaro, as pessoas estavam tendo que comer osso. Tinha que comer osso. Comer osso. Era assim a fala dele. Desculpa, vereador, mas eu tenho uma péssima notícia para o senhor. Isso continua muito forte. Pode colocar na tela, por favor. No Nordeste... Na tela, por favor. Na tela, o vídeo. Mas, enfim, eu vou colocar aqui o vídeo, pessoal, aonde a fila do osso de pessoas miseráveis, achando que isso é grande coisa para elas, tendo que pegar osso para se alimentar. Todos os dias na fila do osso. E é agora, em 2025, não no governo Bolsonaro. Então, se está aumentando a fila, o número de moradores de rua, não só em Caxias, mas no Brasil inteiro, tem que se descobrir o motivo. Não adianta falar em aumento de salário, aumento real, sendo que tudo está aumentando. A inflação, se criando impostos, taxas, aumentando impostos. Isso é no bolso do mais pobre que vai doer.
Então, é muito fácil apontar o dedo para a época do presidente Bolsonaro e ninguém reconhece as consequências do que está acontecendo agora. Decorrência de um governo que está acabando e que fala que prioriza o mais pobre, mas isso não é realidade. E para encerrar, acho que ninguém aqui mais lembra quem que é o Domingos Brazão. Alguém lembra quem é o Domingos Brazão? Pois é. Domingos Brazão é o mandante, um dos mandantes da morte da Marielle Franco. Aquela que todo mundo da esquerda lutou e brigou para descobrir quem eram os mandantes e muitas vezes insinuando que era o presidente Bolsonaro e a família dele. Quem mandou matar Marielle Franco? Agora o Domingos Brazão foi mandado para casa em regime aberto pela morte... Sim, o senhor não sabia? Enfim. O senhor vai defender ele, pode defender depois, por favor. Então, como a gente via que a briga para descobrir quem era o mandante da morte de Marielle Franco era totalmente político. E eles tinham a esperança que tivesse sido o presidente Bolsonaro ou alguém da família dele. Agora que descobriram que não foi ele, pouco importa. E tanto que agora ele foi mandado para casa, o mandante, e ninguém deu um pio sobre isso. Obrigado. Obrigado. Passo trabalhos à vereadora Andressa Marques.